Boa noite, muito bem-vindos a mais uma live, aula de quinta-feira. Bem-vinda, Suzane, Edu. Vamos conversar sobre socioafetividade, multiparentalidade. Boa noite, querida. Vamos lá. Bom, vamos falar sobre multiparentalidade, sobre socioafetividade, as peculiaridades que envolvem tanto o tema da socioafetividade quanto multiparentalidade. Eu fiz algumas enquetes hoje no Instagram. Oi, Adriana, bem-vinda, querida. Gabriele, minha mãe está aqui também. Bem-vindas. Muito bem, então nós vamos falar sobre a socioafetividade. Ah, pois é, Suzana, a música é muito bom, né? Sempre alegra muito, também adoro. Bem-vinda, Tâmara, Gemily. Muito bom ter vocês aqui. Nós vamos falar sobre a socioafetividade, sobre a multiparentalidade, que é um tema muito recorrente. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum haver famílias recompostas. O que são famílias recompostas? Famílias recompostas são aquelas oriundas de um relacionamento anterior. Então, pessoas que já foram casadas, pessoas que já tiveram um relacionamento anterior e que agora casaram novamente. Então, os filhos meus, nossos, seus, e aí pode acontecer a multiparentalidade. Por quê? Porque pode haver um afeto muito grande entre padrasto e enteado, entre madrasto e enteado nem tanto, né? Mas pode também. Mas é muito mais comum quando ocorre entre o padrasto e os enteados, né? Então, muito bom. Diego, boa noite. Rosana, que prazer ter vocês aqui, queridos. Bianquinha também aqui, muito bom. E aí nós vamos conversar sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas também, vamos colocando aqui, que eu vou respondendo na medida do possível a todas as dúvidas de vocês a respeito desse assunto, né? Que eu fiz uma enquete, como eu estava dizendo, no Stories do Instagram, e aí eu perguntei, você sabe o que é multiparentalidade? E as pessoas que responderam que sabiam, depois erraram algumas perguntas, né? Por quê? Porque a gente sabe que o direito ele precisa sempre ser atualizado. Né? Para quê? E por quê? Porque senão, assim, o direito é muito dinâmico, a lei nem tanto, mas o direito é dinâmico porque acompanha a dinamicidade da sociedade. E aí, o que vai acontecer? Acontece que as leis vão mudando, os provimentos vão sendo alterados e nós precisamos dessa atualização, né? Que é por isso que o curso propõe isso também, uma atualização, porque aquilo que a gente estudou há um ano já não vai ser a mesma coisa. Então a gente propõe essas mudanças e essas atualizações, revisão de conteúdo. E o que acontece? A paternidade socioafetiva, ela era prevista pelo provimento 63 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e foi revisado pelo provimento 83 do CNJ, que alterou alguns dos artigos do provimento, por exemplo, não podendo mais haver a multiparentalidade, o reconhecimento da socioafetividade no cartório se a criança for menor de 12 anos de idade. Então é uma das alterações que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque se Maria, casada com João, tem o filho José, aí eles se divorciam e a Maria casa com Pedro, o Pedro passa a ser o padrasto do José e eles começam a ter um relacionamento muito próximo e assim há o desejo de que o nome do padrasto passe
passe a constar, ou a ser inserido, né, que eu ia falar, na certidão de nascimento do José. Para quê? Para que o José tenha, a partir daquele momento em que houver um consenso entre todos os envolvidos, o pai, a mãe e o padrasto, e o José também vai anuir com 12 anos, a partir de 12 anos de idade, e assim pode haver o registro da socioafetividade e da multiparentalidade. Correto? Por quê? Porque aquela criança tem um afeto do pai biológico, tem um afeto do pai socioafetivo, ela vai estar se relacionando com ambos e vai ter direito de herança de ambos e vai ter direito a alimentos de ambos. E algo que é importantíssimo deixar registrado aqui é que o reconhecimento de filho, seja filho biológico, seja um filho socioafetivo, é irretratável e irrevogável, conforme prevê o artigo 1609 do Código Civil, né? Então, às vezes tem casos em que a pessoa vai lá, registra e depois se arrepende. Então, não tem como se arrepender, né? Por quê? Porque registrou de livre e espontânea vontade. Deixa eu ver, mas o reconhecimento feito antes do provimento 83 perde o valor? Não. Aí é ato jurídico perfeito, tá? Esse reconhecimento feito antes do provimento dessa atualização, o que está feito, né? Então, ato jurídico perfeito, e ali vai produzir todos os efeitos. Ali é a partir de 2019 que passa a viger o provimento 83, e aí com essas alterações para todos os registros de multiparentalidade a partir do provimento 83, mas todos os atos que foram registrados anteriormente estão perfeitos, né? Ato jurídico perfeito. Deixa eu ver, mesmo que o reconhecimento no cartório tenha sido apreciado pelo MP, pois é, o MP, o Ministério Público, ele precisa sempre se pronunciar, inclusive quando esse reconhecimento é em relação a filho maior de idade, né? Que por conta do provimento omitir se para o maior de idade haverá necessidade da intervenção do Ministério Público, mas justamente por conta da omissão, os notários, né, que isso é em registro de notas, em tabelionato de notas, tabelionato de notas não, perdão, é no registro civil de pessoas naturais que é realizado esse registro de multiparentalidade, ali os registradores vão encaminhar para o Ministério Público para que eles possam ali autorizar aquele reconhecimento de multiparentalidade. E outra questão que foi alterada pelo provimento 83 é que precisa haver provas daquela socioafetividade, né? Que da posse do estado de filho, ser dependente de um clube, ser dependente de um plano de saúde, ou aquele padrasto contribui de alguma forma para um curso daquele filho, daquele enteado, né? E aí, isso são provas que precisam ser também levadas ao conhecimento do registrador, tá? E detalhe também, olha que interessante, o RCPN, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais, em regra, deve ser feito no registro onde a criança foi registrada, né? Onde aquela pessoa foi registrada, mas nada impede que seja feito em qualquer RCPN do país também, tá? Só que o problema é que, se, por exemplo, a criança foi registrada em Brasília, nasceu em Brasília, e hoje a mãe vive no Rio de Janeiro, com o padrasto e o filho, o pai biológico supre lá as necessidades do filho, mas o padrasto também contribui ou considera como filho, e aí pode haver esse reconhecimento de multiparentalidade com a anuência de todos os envolvidos em qualquer registro civil de pessoas naturais no Rio de Janeiro, e aí obviamente que vai haver uma comunicação com o RCPN onde a criança foi registrada. E aí é uma dúvida, uma polêmica sobre qual Ministério Público, né, qual membro do Ministério Público que deveria se pronunciar, se o do
registro civil de pessoas naturais processante ou o de onde a criança foi registrada. E aí existe ainda uma controvérsia em relação a isso, mas prevalece a ideia de que é o membro do Ministério Público onde está sendo processada aquela multiparentalidade, tá? Então, vamos fazer aqui uma recapitulação breve do que já falamos por enquanto, né? Então, o provimento 83 do CNJ atualizou o provimento 63 do CNJ, todas as crianças e pessoas e filhos que já tiveram a sua multiparentalidade reconhecida, assim está, e a partir do provimento 83, aí que foram alterados alguns critérios objetivos, né, como esses que eu estou falando, que agora o registrador precisa obter provas daquela socioafetividade, daquela multiparentalidade para sim registrar e adicionar o nome do padrasto na certidão de nascimento daquele filho, tá? Então, essa é, vamos dizer assim, algumas das mudanças trazidas pelo provimento 83. E outra mudança também foi que somente a partir de 12 anos é que pode se pronunciar a criança, tá? Se for menor de 12 anos, aí precisa ser via judicial, por conta da necessidade e porque o provimento 83 não mais permite que assim seja feito, tá? Então, antes, qualquer idade, agora somente a partir de 12 anos, com a anuência de todos, pode ser feito de forma administrativa, só se dirigir ao cartório e assim registrar todos os envolvidos, o pai biológico, a mãe biológica, o filho, que vai também se pronunciar e assinar, igual acontece também na adoção, tá? Na adoção, a partir de 12 anos, o adolescente, ele também anui na adoção, então é bem similar. E o provimento 83, na verdade, ele tentou igualar as exigências da adoção também em relação à multiparentalidade, né? Então, e como eu perguntei também na enquete lá no Stories do Instagram, né, aqui do Instagram, eu perguntei assim, pode registrar dois pais, um pai biológico, a mãe biológica e o padrasto e madrasta? Não, tá? Então, o provimento 83, outra mudança também, é que não permite dois pais, duas mães, tá? Então, e até tem uma certa razão. Por quê? Porque se a mãe o filho está sob a guarda da mãe e a mãe está em um novo relacionamento, é lógico que aquele padrasto vai ter uma proximidade maior dessa criança do que a madrasta, né? Então, professora, mas pode acontecer também da madrasta? Pode, mas aí não tem muito cabimento, né? Não tem muita, vamos dizer assim, não deve prosperar a tese de que aquele filho vai ter um relacionamento afetivo ou socioafetivo com a madrasta e com o padrasto, ou ele vai ter com um ou com o outro, né? Então, o provimento 83 atualizou também nesse sentido de que é só pai biológico, mãe biológica e o padrasto ou madrasta, não é ou, é ou, tá? Então, assim vai se proceder, tá? Então, isso acontece muito. Por quê? Porque hoje em dia é muito, muito comum haver famílias recompostas, como eu falei no início, né? Então, de pessoas que estão em um segundo relacionamento e aí acabam nutrindo um afeto muito grande por aquela criança, a ponto de querer registrá-la como filho, né? E a partir da Constituição de 88, né, que isso aconteceu em relação à adoção e também para os filhos oriundos de uma relação extraconjugal ou que não fosse de um casamento, não há distinção entre os filhos. Então, os filhos socioafetivos também têm os mesmos direitos que os filhos biológicos, tá? E esse reconhecimento pode ser feito também não somente em registro civil de pessoas naturais, mas num testamento, né? Num documento particular ou público em que aquela pessoa pode manifestar o desejo de
reconhecer a paternidade socioafetiva daquele filho. E aí assim será. Ah, professora, mas se houver testamento, tem que ter todos os procedimentos do testamento? Tem que ter abertura do testamento, registro do testamento, cumprimento do testamento. Assim como o testamento vai ser aberto, registrado e cumprido nas questões patrimoniais, também o será nas questões extrapatrimoniais. Então, o reconhecimento de filho socioafetivo também pode ser uma cláusula, um item que vá constar do testamento, tá? Então, isso é algo que também pode acontecer, como algumas pessoas deixam isso registrado, né? Não tem às vezes coragem de reconhecer em vida, ou fica meio receoso de como vai ser o comportamento dos filhos, mas isso pode ser feito no testamento sem problema algum, tá? E aí, inclusive, o reconhecimento pós-mortem, tá, gente? Que às vezes aquela relação era tão intensa, né, entre padrasto e enteados, e que após, havendo testemunhas, havendo provas, mesmo que esse homem que morreu, né, e que não reconheceu em vida, através de provas pode haver o reconhecimento pós-mortem daquela relação socioafetiva. E aí, havendo o reconhecimento da socioafetividade, ele também vai, esse filho, né, vai também passar a figurar no rol de herdeiros. Então, se houver qualquer tipo de ação de reconhecimento pós-mortem daquela filiação socioafetiva, isso deve ser informado ao juízo que está tramitando o inventário, que existe uma ação satélite, né, que é uma ação incidental que tem a ver com o inventário, para que guarde o quinhão ou que reserve aquela parte, porque está havendo ali uma ação para reconhecimento de filho. Então, isso tudo são questões que vão surgindo, e tem gente que não gosta muito do direito, que fala assim, mas eu quero certeza no direito, e a gente não tem certeza, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com as mais diversas argumentações e teses para adequar o caso concreto, a norma ao caso concreto, né? E aí, no caso, é o provimento. Professor, o reconhecimento pós-mortem, como podemos provar? Como eu falei, né? O reconhecimento pós-mortem através de provas, de documentos, né? De que aquele padrasto contribuía para o sustento daquele menor, participava das reuniões da escola e simbolizava o pai quando o pai não podia ir, o pai biológico. Então, todas as provas possíveis que podem ser carreadas aos autos, né? Fotos, postagens. Hoje, com redes sociais, isso é muito comum, né? Então, qualquer tipo de prova admitida em lei, que no nosso caso aqui do direito civil, as provas estão previstas no artigo 212, né? Só para menores? Não, para maiores também, tá? Então, tem muitos filhos maiores de idade e que podem ser reconhecidos pelos seus padrastos, tá? E que, às vezes, né, o pai já até faleceu, o pai biológico, mas mesmo assim pode haver o reconhecimento da multiparentalidade e da socioafetividade. Vai retirar o nome do pai biológico? Não, não vai, porque isso não é adoção, é multiparentalidade. Olha o nome, né? Multiparentalidade. Tem gente até que respondeu lá na enquete que multiparentalidade é relacionamento entre pais biológicos e colaterais. Não, não é. Até porque tio não pode registrar socioafetividade, avós não podem registrar socioafetividade, tá? Porque avós, tios são avós, tios, não são pais, certo? Então, por isso é que, assim como a lei da adoção não permite, o provimento 83 do CNJ também não permite que ascendentes ou colaterais reconheçam a socioafetividade. Professora, mas eu vi um caso que os tios, eles conseguiram o reconhecimento socioafetivo dos sobrinhos. Sim, existe mesmo até um julgado do STJ. Porém, é uma exceção à regra de que ali
os tios criaram o sobrinho como se fosse seu filho, né? Como se aquele sobrinho fosse filho deles. Aí é outra história. Por quê? Porque os pais biológicos não criaram, não educaram. Embora tenha muitas situações assim parecidas, né? De pessoas que criam sobrinhos, criam o filho do vizinho, criam o filho do amigo, criam o filho de uma pessoa que morava próxima, mas que não quis aquele filho, e aí a pessoa tem a posse do estado de filho, ou seja, ela tem aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem como seu filho. Então isso é a posse do estado de filho. Como eu vou provar? Vizinhos, né, como testemunhas, as fotos do Dia dos Pais, Dia das Mães. Então aí sim vai poder acontecer o reconhecimento da socioafetividade, mas não é a regra, né? Então, por isso é que quando a gente vai atender um cliente, a gente precisa perguntar essas peculiaridades, esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, eu não posso dar uma resposta pronta para todos os casos e colocar tudo num pacote só e dizer, vai ser desta forma, mas quando a pessoa me relata o caso concreto dela, aí sim eu vou apresentar uma solução. E quantas pessoas que a gente conhece que estão criando filhos, né? Até chamados filhos de criação. A minha avó mesmo, a minha avó materna, ela criou um menino, né? Que minha mãe, minha tia, meu tio, eles consideram como irmão de criação, olha só, né? Então, existem casos assim, e que se fosse com o provimento 83 hoje, ele também entraria como filho socioafetivo, né? É que meus avós já faleceram, mas assim, ele poderia ser reconhecido como filho socioafetivo. Então tem muitos casos assim. Deixa eu ver se vocês perguntando, esse reconhecimento dessa socioafetividade pode acontecer com tios, avós? Caramba, sem eu ler a sua pergunta eu já respondi, né? Então aqui não pode, como eu acabei de falar, né? Então, que bom que a gente está nessa sinergia, nessa conexão aqui. Então, tios e avós não, mas, obviamente, como eu acabei de falar, depende da situação, como eu falei, do julgado do STJ. Então, há casos e casos. Tem casos que vai ser socioafetividade, tem casos que vai ser adoção, tá? Por quê? A socioafetividade, ela vai decorrer especificamente das famílias recompostas, tá? Então, pai biológico, mãe biológica, padrasto ou madrasta. Então, assim vai ser registrada a multiparentalidade, conforme eu falei para vocês, provimento 83 do CNJ. Então, por exemplo, se você assistiu uma aula em 2019 e que foi falado sobre o provimento 63 do CNJ e que independia da idade da criança, hoje já houve essa alteração. Então, o provimento 83 atualizou. Então, como eu falei para vocês, e a mesma regra da adoção, que tem que ter uma diferença de 16 anos entre o padrasto e o filho, ou entre o enteado, né? E entre a madrasta e o enteado também. Como na adoção. Mínimo de 16 anos de diferença. Pode ter menos? Pode, como eu falei também na terça-feira, né? Teve um julgado recentíssimo que eram 13 anos de diferença. Mas aí por isso é que na hora do relato dos fatos, a gente tem que pegar esses detalhes, né? E tentar ali aguçar o senso de justiça do juiz para aquela situação. Né? E que eu vou relatar, eu vou contar a história para o juiz sem ficar dando volta ao mundo, mas eu vou ser direto e objetiva para, assim, trazer à tona o direito que se está ali pleiteando, né? Então, por isso é que é importante. Uma coisa super importante, o filho maior de 18 anos, ele só pode ser reconhecido pelo pai, biologicamente, tá? Pelo pai biológico, se ele quiser. Tá? Mas isso também vai acontecer no reconhecimento socioafetivo. Professor, hoje eu tenho 20 anos, o meu padrasto quer me reconhecer e eu também tenho um carinho muito grande por ele. Pode haver esse reconhecimento? Sim, pode haver esse reconhecimento.
O pai biológico precisa anuir? Sim, precisa anuir. Ah, mas se o pai biológico não anuir, pode fazer mesmo assim? Pode, mas aí tem que ser no judiciário, tá? E mesmo que o pai tenha falecido, como eu falei. Ah, mas meu pai já faleceu, ele não tem como expressar a vontade. Mas não tem problema, mesmo com o pai biológico falecido, vai incluir a multiparentalidade. Até porque existem laços fraternos, né, e afetivos que suplantam o laço biológico, né? Então isso pode acontecer, mas por uma questão até de honra aos pais, você pode não querer que o nome do seu pai biológico saia da sua certidão de nascimento. E está muito certo, né? Até porque pela constelação familiar a gente não deve retirar o nome dos pais biológicos da certidão de nascimento, inclusive em relação à adoção, né? Que é algo que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque se nós estamos aqui, nós devemos a nossa vida aos nossos pais. E aí haveria toda essa reflexão de mesmo na adoção não ser retirado. Mas aí eu tô agora assim fazendo uma reflexão bem filosófica, tá? Mas o princípio é esse, princípio da dignidade, princípio da afetividade que está inserido na dignidade, porque na nossa Constituição não tem o princípio constitucional do afeto. Com o pai falecido pode ser feito em cartório? Pode ser feito em cartório, né? E aí, mas vai ter que ser remetido ao Ministério Público por conta daquela exigência que eu falei para vocês do provimento 83, que se omite, e aí, como na adoção do maior de idade precisa haver a intervenção do Ministério Público, que é o fiscal da ordem jurídica, então por uma questão de prevenção, aí precisa haver a intervenção do Ministério Público, mas o próprio cartório, no próprio RCPN, o registrador vai enviar para o Ministério Público do próprio RCPN, do juiz da vara de registros públicos. Então, pode proceder dessa forma, tá? Então, assim pode acontecer. E aí vai haver o reconhecimento dessa multiparentalidade, dessa socioafetividade que tem direito à herança? Tem direito à herança. Bianca Chagas, menina, você foi minha aluna lá em Madureira há muitos anos, né? Que prazer ter você aqui, amor. Muito legal, muito bom. Então vai ter direito à herança sim, né? Por quê? Porque são filhos. Então o padrasto, você tem um carinho muito grande, um afeto muito grande, ele pode registrar você como filho também. Então, na verdade, não registrar, mas ser inserido, ser adicionado ao registro de nascimento, né? Então, juntamente com o nome dos pais biológicos, e assim será. Então, é muito interessante, tem muitos casos, né, em que isso acontece muito, né? Quantas crianças que são provenientes de casamentos que houve uma separação, houve um divórcio, a mãe casou novamente e o padrasto é como um pai mesmo, né? Então isso aí não está ofendendo a imagem do pai biológico, muito pelo contrário. Olha, está até honrando, né? Porque olha só, o filho biológico é seu, mas eu tenho um afeto muito grande por ele e por isso vou adicionar o meu nome ao registro civil dele, porque ele assim o quer também. E aí o pai concorda e tá tudo bem, se não concordar, judiciário, né? Então, 2012 foi minha aluna, né? Pois é, como o tempo voa, né, Bianca? E aí, assim, nós estamos aqui para falar sobre isso e como as pessoas têm dúvidas, né? E como a gente pode ajudar as pessoas, ampliar o conhecimento, divulgar informação, que isso é maravilhoso, né? A gente divulgar essa informação e que a pessoa, ela pode fazer isso sem ser por intermédio de um advogado, mas se quiser a assessoria de um advogado, tudo bem, né? Então, eu sou honesta e transparente com o meu cliente, né? É assim que a gente trabalha na verdade, na justiça e na equidade, e a gente precisa ser verdadeiro e ser honesto e transparente, porque esse é o melhor marketing que existe.
E aí eu vou ser honesta com o meu cliente. Olha, você não precisa de advogado para fazer o registro de multiparentalidade se todos estiverem de acordo, se seu filho é maior de 12 anos de idade. Mas se você quiser que eu te assessore, eu vou cobrar X para te assessorar em todos os trâmites. E aí eu facilito, eu vou ao cartório, eu já faço todo o procedimento, ou até mesmo é online, né, gente? Então, às vezes a pessoa fica insegura de fazer sozinha e você, advogado, pode ser o facilitador dessas pessoas e atuar também no âmbito administrativo. Então, assim vai acontecer, né? Então, é importantíssimo que as pessoas saibam que... deixa eu ver aqui as perguntas, né? Que saibam como é que se procede na questão da multiparentalidade, tá? Então, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui a mais para vocês. Então, o reconhecimento unilateral. O que eu estava falando para vocês do 1614, né? O filho maior de idade só vai ser reconhecido pelo pai biológico se ele quiser, e assim também será. O filho menor de idade, ele vai ser reconhecido, tá? Mas após alcançar a maioridade, aí ele vai poder impugnar aquele reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade, conforme prevê o artigo 1614 também, prazo decadencial de 4 anos, tá? Vamos lá, o reconhecimento unilateral permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, como eu falei para vocês, né? Ou só o padrasto ou só a madrasta. Mas como mãe é mãe, né? Então eu acho difícil haver o reconhecimento multiparental de madrasta, mas pode acontecer, né? Já aconteceu até lá no Rio Grande do Sul, e alguns casos também, mas esse do Rio Grande do Sul veio à tona, em que um homem casou com uma mulher e que ela faleceu com os 2 meninos ainda muito pequenininhos. E aí ele casou de novo e, em honra ao nome da mãe biológica, ela passou a ser adicionada também o nome dela, da madrasta, ao nome das crianças, né, como mãe também, mas preservando a mãe biológica. Então, e sempre dizendo para eles, olha, sua mãe é essa aqui, e ela foi mãe de vocês, mas ela é mãe de vocês, né? Mas eu casei com seu pai, e assim, é sendo honesto, é sendo verdadeiro e contando para o filho. É igual tem pais adotivos que não contam para os filhos que o filho é adotivo, gente. Como é que pode? Então isso aí precisa ser contado e em tenra idade, porque é filho do coração, não é filho biológico, né? Então precisa contar. Por quê? Porque a criança, às vezes, quando ela fica sabendo da verdade, ela pode se decepcionar, né? Então isso a gente precisa ter muito cuidado. Se já existe o reconhecimento do menor por escritura pública, o sobrenome do padrasto pode ser incluído extrajudicialmente? Deixa eu ver aqui. Tá, você está dizendo assim, o padrasto reconheceu o menor por escritura pública, né? E aí, sobrenome pode ser incluído extrajudicialmente. Porque ele não incluiu na hora do reconhecimento? Ele reconheceu por escritura pública e não houve a multiparentalidade, é isso? E se assim for, o artigo 57, parágrafo 8º da LRP, que é a Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 73, permite também a inclusão do nome do padrasto, né, na certidão da criança, e alteração do sobrenome também. Foi feito antes do provimento 63. Sim, então pode acontecer de levar esse reconhecimento por escritura pública e conversar com o registrador do Registro Civil de Pessoas Naturais, tá? O ideal é que seja no cartório onde o filho foi registrado, mas, como eu falei, nada impede que seja em qualquer outro Registro Civil de Pessoas Naturais. Março de 2017, tá? Foi exato, porque o provimento 63 é de 2017 e o 83 é de 2019. Então pode haver sim, se houve esse reconhecimento por escritura pública, né, mas não houve a multiparentalidade, né? E aí
precisamos verificar os detalhes, tá? Depois, se você quiser entrar em contato comigo no direct, fique à vontade, porque aí eu vou te orientar o melhor a ser feito nesse caso, né? Porque se houve o reconhecimento por escritura pública, é um ato de reconhecimento de filho. Só que se não houve a anuência dos pais biológicos, aí não vai ser considerado multiparentalidade, porque não houve alteração no registro civil. Só houve o reconhecimento através de escritura pública. E ato de reconhecimento de filho é ato irrevogável, que pode, inclusive, ser feito por um instrumento particular ou escritura pública, por conta dos incisos do 1609, é de novembro, o provimento é de novembro de 2017. Pois é, quero sim, beleza, Adriana, pode entrar em contato comigo sim, que eu vou te assessorar com o maior prazer, querida. E aí a gente vai conversando e aí para ver o melhor a ser feito, né? Porque se tem esse reconhecimento, já houve o reconhecimento do filho, mas talvez não tenha havido a multiparentalidade, porque, como eu disse, tem que ter anuência de todos, tá? E aí, se não tiver anuência de todos, aí vai ter que ir pela via judicial, tá? Mas aí a gente conversa esses pormenores, tá? E, de qualquer modo, precisa ver a intervenção do Ministério Público, que está diretamente relacionado e atuante lá no cartório de registro civil de pessoas naturais, ou seja, do cartório processante, ou seja, de onde ele foi registrado, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre essas peculiaridades aí, tá? Que são muito importantes. Por quê? Porque as pessoas têm situações em que elas vão entrar, né, nessas polêmicas e precisa ser esclarecido. Então, a multiparentalidade, na verdade, é a paridade, a igualdade entre a filiação socioafetiva e a filiação biológica, né? E que não pode, depois de haver o reconhecimento, voltar atrás, né? Porque tem o professor Conrado Paulino, ele fala que o homem apaixonado é relativamente incapaz, né? Porque aí o cara tá apaixonado, ele reconhece o filho da namorada, da noiva, da esposa, mas depois que aquilo acaba, ele quer, não, mas eu quero voltar atrás porque eu não estou mais casado, eu não estou mais noivo. Aí não tem como, né? Então foi exatamente esse julgado que teve, acho que semana passada, né? E aí ele queria voltar atrás do reconhecimento que havia feito, e não tem como, porque reconhecimento de filho é irretratável e irrevogável, tá? E aí a gente precisa entender que essas peculiaridades elas ocorrem e que tem pessoas que estão ali nessas situações e que a gente precisa orientar e esclarecer essas pessoas. Agora, se quiser tirar o nome do pai biológico para inserir o nome do pai socioafetivo, aí tem que ser por meio de adoção. Então aí o nome do pai biológico sai do registro civil, do registro de nascimento, e entra o nome do pai adotivo, que é a adoção unilateral, conforme eu falei na terça-feira. Então, é diferente, tá? Multiparentalidade e adoção, porque aí o nome do pai biológico sai para entrar o nome do pai socioafetivo. Aí se procede de outra forma. E por isso a gente precisa entender essas peculiaridades, tá? Então, pessoal, para a gente fazer aqui uma revisão do que a gente falou hoje, né? Provimento 83 do CNJ é a legislação atual para registro de multiparentalidade e socioafetividade, e que tem que ser maior de 12 anos a criança para ser reconhecida de forma extrajudicial no cartório, e se for menor de 12 anos precisa ser por via judicial. Não pode haver duas mães e dois pais, tem que ser 2 pais, uma mãe, ou 2 mães e um pai. Não tem como ser 4, tá? Então, o provimento 83 rechaça essa possibilidade. E precisa haver a intervenção do Ministério Público, ainda que esse filho seja maior de 18 anos, mas também pode haver esse reconhecimento. Pode haver o reconhecimento pós-mortem,
através de provas, documentos e de uma relação de afeto, da posse do estado de filho que ocorre quando a pessoa cuida como se fosse filho, e aí vai haver aí o registro da multiparentalidade, ainda que seja pós-mortem. Ou em vida casou com uma pessoa que já tem filho e tem um afeto muito grande por aquela criança, por aquele adolescente, por aquele jovem, pode registrar a socioafetividade. Inclusive, eu e o meu filho do meio estamos trabalhando em um inventário, que o inventário é de 93, olha só, né? O meu filho tinha 1 ano, e aí agora nós pegamos esse inventário tem uns 4 anos e a gente conseguiu ali fazer com que as partes entrassem em consenso, justamente porque tinha uma filha socioafetiva, que os filhos biológicos não aceitavam de jeito algum, né? E que eu conversei com eles, poxa, o seu pai queria reconhecê-la, né? Então ele reconhecia como filho. Mas vamos fazer o DNA. Não é para fazer DNA, ele não é pai biológico dela, mas ele assim o quis. Então, gente, a vontade dele, respeitem, honrem isso, né? Porque herança não é direito, herança é presente. Então não discutam, não briguem por herança. Gente, vocês não sabem como é que isso me incomoda, ficar brigando por herança, né? Então a herança não é para brigar, a herança é para você entender assim, meu pai trabalhou um pouco mais para deixar algo para mim, então eu vou honrar o que o meu pai fez em vida para deixar algo para mim. Que herança é isso, herança é presente, herança não é direito. Professora, mas está lá na lei que herança é meu direito. Sim, mas isso, obviamente, pela lei, mas quando a gente se conscientiza que herança é muito mais um presente do que um direito, a gente vai parar com esse negócio de ficar brigando por herança, né? Então, isso emperra o inventário todinho, é a vontade do falecido que deve prevalecer. Perfeito, eu concordo inteiramente com isso. Gente, mas eu sou filho também, não quis me dar. Gente, você pode até brigar, porque a legítima precisa ser preservada aos filhos biológicos, aos herdeiros necessários. Mas se foi a vontade dele, como eu vou contra? Isso pode até me entristecer, mas é contra, é a vontade. Gente, sabe? Então, é porque assim, toda família tem um coitado, já repararam? O que tem sorte é aquele que acorda cedo, que trabalha, que batalha, e o coitado é aquele que não quis se esforçar o tanto quanto o que tem sorte se esforçou. Não acontece isso. Então, às vezes, o coitado é aquele que vai ser ali, que vai ser o xodozinho, né? Mas aí, gente, a gente não pode ficar pensando assim, né? Que eu tenho direito, tá? Pela lei sim, mas moralmente você não tem, né? Porque herança é presente, não é direito. Bom, isso só para vocês refletirem e não ficar brigando por herança de ninguém. Se foi à vontade, quis fazer testamento, e inclusive a gente sabe que um testamento precisa reservar legítima, mas você imagina se uma pessoa faz um testamento dando 100% para quem ela quis. Vamos contestar esse testamento. Gente, é a vontade da pessoa, ele não quis dar para ninguém da família, ele quis dar para uma pessoa de fora, ou quis dar para uma ONG, né? E daí? Mas eu sou filho, eu tenho direito. Tem. Pela lei você tem. Mas você está desrespeitando a vontade do seu pai, né? Então, o maior legado, eu não canso de falar isso, o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos é a alegria da conquista, né? Conquiste o que é seu, porque a gente vai se alegrar muito quando a gente conquista, e não quando a gente recebe de graças, porque a gente não dá valor, né? Então, infelizmente acontece isso, né? Mas aí o que eu sempre falei para os meus filhos, a alegria da conquista, conquiste o que é seu. Esse é o maior legado que os pais podem deixar para os filhos. Professora, mas aí por conta disso você não vai deixar nada para os seus filhos? Claro que não é assim, não é assim que as coisas funcionam, né? Não é porque eu ensino que a gente precisa ter a alegria da conquista que eu não vou deixar com o maior prazer, né? Mas espero deixar, né? E assim a gente precisa compreender, né?
que as coisas ficam muito mais fáceis dessa forma. Então, quando esses 3 filhos biológicos aceitaram, ainda que meio contrariados, que aquela filha era uma filha socioafetiva, as coisas começaram a andar e a fluir. E a gente já está ali se encaminhando para o final do inventário. Pronto, um inventário que tem quase 28 anos, né? Tem 28 anos o inventário, que agora finalmente vai ser encerrado, porque a gente pegou no meio do caminho, óbvio, né? E aí faz o chamamento do feito à ordem, faz árvore genealógica, faz para que tudo se entenda, porque já são vários volumes de tanta briga que aconteceu, e aí finalmente vai ser encerrado o inventário dessa forma. Então, pessoal, isso, né? Assim a gente encerra a nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar salva, então para vocês assistirem, compartilharem com quem vocês quiserem, tá aí. Assim a gente vai terminar até terça-feira que vem. Um beijo grande para vocês e qualquer dúvida podem me chamar no direct, tá? Beijos, até terça se Deus quiser.